Fala pessoal, aqui a gente está no nosso primeiro vídeo do site www.macrosevba.com.br e hoje, atendendo a pedidos aí do nosso amigo Jair, a gente vai ensinar como remover duplicatas entre planilhas e como comparar valores de uma planilha para outra e identificar se esses valores são exclusivos ou se eles são repetidos, né? Eu criei um exemplo bem simples aqui, mas ele é muito prático, né? Para justamente fazer essa identificação desses valores. Então, como é que é o exemplo? Como é que vai funcionar o exemplo? Vamos lá. Uma loja de eletrodomésticos possui seu controle de estoques em uma planilha nomeada de material 1, que é essa planilha aqui, material 1, onde a gente tem o código do material, a descrição, a quantidade comprada e a data que foi comprado esse material, né? Onde um funcionário de outra loja resolveu atualizar esta planilha nomeando-a de material 2. Então está aqui a planilha material 2 com os mesmos rótulos, tá? Código do material, descrição, quantidade comprada e data, tá? Porém, existem valores que existem nesta planilha e não existem na primeira planilha, material 1. Ou seja, existem valores exclusivos nessa planilha material 2, por exemplo, o CX11, o CX100 na verdade, né? CX100 não existe nessa planilha. E ao passo que existe o CX115, que também existe aqui, CX115, que descreve o mesmo material, que é o celular Motorola, a mesma quantidade e a mesma data. Então trata-se de um valor duplicado, certo? Então é o que ele está falando aqui. E existem valores repetidos na planilha material 1. Desta forma é necessário determinar. Então vamos lá. Na planilha material 1, completar os valores que a planilha material 2 possui e esta não possui. Certo? Então o que a gente tem que fazer? Identificar os valores únicos na planilha material 2 e completar na planilha material 1, certo? Após, a gente deve contar o total de estoque por material, certo? Aqui na planilha material 1, e fazer um filtro apenas com os valores exclusivos, certo? Os valores que não são repetidos, ok? A princípio, esse exemplo parece ser um exemplo bem simples, né? Mas, na verdade, se você tiver uma planilha com um número muito extenso de linhas, do tipo 200 ou 300 linhas, e se você receber outra planilha com uma quantidade maior ou igual a essa, é muito difícil você fazer uma depuração visual do que tem e não tem, ou na verdade, do que tem e não tem em uma planilha, certo? Então, essa maneira que eu vou apresentar para vocês vai facilitar muito o trabalho na hora de fazer esse tipo de comparação. Então, vamos lá. A planilha está criada. Vou abrir aqui a planilha. Então aqui tem as duas planilhas, que é a planilha material 1 e a planilha material 2. Eu vou abrir as duas, certo? Material 1 e material 2. Tem uma dica legal aqui para vocês, se vocês quiserem ver as duas planilhas ao mesmo tempo, é só a gente chegar aqui em exibição, certo? E a gente vem nesse íconezinho aqui, que é exibir lado a lado. A gente clicando aqui, a gente consegue ver as duas planilhas, certo? Planilha material 1 e planilha material 2, certo? Então vamos lá. A gente quer a gente quer comparar se esse valor aqui está presente na planilha material 1. Então o comando mais adequado para a gente resolver isso é o procv, certo? Então vamos lá, então igual procv, certo? Procv, o que ele faz, né? Ele tem 1, 2, 3, 4 variáveis, tá? A primeira variável é o valor procurado. O valor procurado vai ser o caixa
100, ou seja, o código do material, CX100, certo? Então, eu quero procurar este material, certo? Eu dou um ponto e vírgula, matriz tabela. Eu quero procurar onde? Eu quero procurar nessa tabela aqui, certo? Então, dou um clique aqui. Ele pegou para mim um intervalo, que é a planilha material 1, da célula A2 até a célula A10, ok? Dou mais um ponto e vírgula. Ele pede o número índice da coluna. Eu quero que ele me retorne, na verdade, a coluna 1, porque eu estou procurando justamente o código do material e não nenhum dos outros rótulos, né? Eu não estou procurando nem descrição, nem quantidade comprada, nem data. Eu quero o código do material. Então, eu boto coluna 1. Ponto e vírgula, certo? Verdadeiro ou falso. Verdadeiro é uma correspondência aproximada, ou seja, se ele achar um valor aproximado a esse, ele bota. Caso não ache, a gente tem que botar falso. E esse comando, na verdade, eu sempre uso ele como falso, certo? Porque caso ele não ache a correspondência exata, ele vai retornar não determinado. E retornando não determinado, você vê que realmente esse material não existe mesmo nessa planilha. Na outra planilha, na verdade, né? Na planilha material 1. Então, sempre colocar falso, ok? Falso. Fecha parênteses. Ok. Então, ele deu um erro aqui. Esse erro é o quê? Esse caixa 100, ele não achou nessa planilha. Então, esse erro é o erro chamado não determinado, certo? Porque justamente esse cara aqui não tem nessa planilha. Então, eu chego aqui, dou 2 cliques na cruz e ele vai completar para mim. Caixa 111 ele achou, certo? Caixa 111 tem nessa planilha. Caixa 230 também tem. E o caixa 115 também tem. Ok? E as outras correspondências do tipo caixa 100 também a gente não tem aqui. Correto? Caixa 100 também, certo? Todos eles são caixa 100 e o caixa 100 a gente não tem na planilha material 1, ok? Então, vamos botar um rótulo aqui, no tipo repetidos, certo? Repetidos. E aprendendo mais um comando bem legal aqui, que é o comando não disponível. O que faz esse comando não disp? Se a gente der um help nele aqui, a gente pode ver, esse comando não disponível, ele identifica valores de erro não determinado, certo? Ele retorna verdadeiro se ele achar esse erro não determinado. Então, a gente pode fazer na verdade, um upgrade dessa coluna para ficar de uma forma mais bonita, né? Então, vamos lá. Por exemplo, se ele achar não disponível na célula, por exemplo, E2, certo? Se não disponível for verdadeiro, ou seja, essa célula E2, eu não tiver a correspondência, ele coloca valor exclusivo. Ok? Caso contrário, ele coloca valor repetido. Mais parênteses. Aqui ele já bota valor exclusivo, valor repetido, certo? Valor repetido, repetido, exclusivo. Aqui eu vou botar um rótulo do tipo únicos, ok? Posso dar um save aqui. E vamos lá, então vamos fazer um filtro aqui, certo? Autofiltro, eu vou aqui no início, classificar e filtrar, filtro, e aqui eu só pego os valores exclusivos.
ok? Copio esses valores e colo na planilha material 1. Então, eu consegui filtrar todos os registros exclusivos, certo? Essa planilha aqui, para mim, não tem mais serventia, tá? Eu posso deletar ela aqui, posso salvar, ok? Então, aqui na planilha material 1, a gente só está com os valores exclusivos, correto? E lá pelo PowerPoint, a gente queria fazer justamente isso, né? Na planilha material 1, completar com os valores que a planilha material 2 possui e ela não possui. Então, isso aqui já está feito, ok? Então, vamos lá para o próximo. Contar o total de estoque por material. Então, vamos lá. Total de estoque por material é facilmente feito selecionando toda a tabela, certo? A gente vem aqui em inserir uma tabela dinâmica, ok? Tabela dinâmica, ele seleciona uma tabela no intervalo, que é esse intervalo que a gente quer trabalhar. Aqui eu vou botar na mesma planilha existente, dou um clique para escolher uma célula qualquer, dou OK, certo? Então a gente quer o código do material, que está descrito aqui, código do material, a gente arrasta isso aqui para o rótulo da linha, certo? Ele escreveu todos os rótulos de materiais, não repetindo eles, certo? E aqui a quantidade, ok? Então, de maneira bem simples, a gente tem todos os códigos de material e a soma das quantidades compradas, certo? Onde, por exemplo, o caixa 100, ele soma todos os caixas 100, que é 36 mais 46, acho que são só esses, mais 15, e te dá o valor 97. E assim sucessivamente para todos os caixas, certo? Então, já está feito esse nosso exercício. O próximo exercício é fazer um filtro apenas com os valores exclusivos, certo? Os valores exclusivos, a gente pode deletar essa tabela aqui. Vamos fazer um filtro do tipo, eu quero filtrar esses caras aqui, certo? Então, eu seleciono essa coluna aqui, vou aqui em dados, filtro avançado, ok? Filtro, certo? Intervalo da lista, a gente quer filtrar código do material, correto? E aqui você tem a opção somente registros exclusivos. Então, a gente dá um clique aqui. Então, ele só mostra os registros exclusivos do caixa que a gente está procurando, certo? Que são 7 registros, ok? Caso a gente queira voltar, basta ir nessa opção limpar. A gente volta para o filtro todo. E caso eu queira remover esses registros duplicados, a gente poderia selecionar essa célula aqui e você tem a opção aqui de remover duplicatas. Então, clicando nessa opção aqui de remover duplicatas, você poderia estar excluindo esses valores que se repetem, certo? Só que nesse caso não seria bom para a gente, porque a gente estaria desconsiderando essas quantidades compradas, certo? Do mesmo produto, é o mesmo produto, certo? Só que de quantidades diferentes e datas diferentes. Então, para a gente não é legal remover duplicatas. Mas caso esses valores de quantidade comprada, data e descrição fossem iguais, nós poderíamos remover essas duplicatas. Tá ok, galera? Então, esse foi mais um vídeo do www.macrosivba.com.br. Podem acessar lá a fanpage no Facebook, Macros e VBA Soluções em Excel, e vocês vão ter todas as informações referentes a datas e cursos oferecidos pelo nosso site. Um abraço, galera. Valeu aí.